Maurício Júnior, meu amigo, me diga o seguinte, vamos começar conceituando o que é auditoria de vulnerabilidade, o que isso tem a ver com as organizações, o que isso tem a ver com a comunicação. Comece explicando isso para a gente, por favor. Olha, Felipe, toda organização tem o que a gente chama ali de CIPA, né? Que é aquele grupo que faz os riscos de incêndio, essas pessoas são treinadas, etc. Mas ninguém pensa em uma espécie de CIPA da imagem e da reputação, né? O que é auditoria de vulnerabilidades? Ela é uma metodologia dentro da gestão de crise, né? Que pode ser implementada num processo de gestão de crise, de imagem e reputação de uma empresa ou de uma organização, ou pré-crise, identificando os riscos que essa empresa, que essa organização está sujeita. Então, toda atividade humana pressupõe risco e pressupõe vulnerabilidade. Entender essas vulnerabilidades antes dos problemas acontecerem ajuda a superar mais fácil as crises depois. Então é interessante. E como é que... então, aí que tá, né? Tem várias etapas e você tem vários detalhes aí nessa auditoria. Agora, ela é importante para a questão de, por exemplo, da questão de gestão de crise, de prevenção, principalmente. Então, eu queria que você destacasse um pouco essa questão da prevenção, porque é um primeiro ponto que é importante a gente entender, né? Prevenção é tão importante quanto depois saber como lidar com a crise já em curso. Quer dizer, tem muita gente que se preocupa mais com a crise. Não, a crise está vindo, eu preciso agora saber como me portar. Mas será que não é mais importante pensar primeiro nesse contexto de auditoria de vulnerabilidades em relação à prevenção primeiro? Eu acho que é fundamental pensar nisso. Muitas vezes as organizações caem em um certo tipo de arrogância e pensam, não, comigo não vai acontecer, né? Vamos pensar em alguns exemplos aí recentes, né? Quando é que o pessoal da cervejaria Baker imaginou que a cerveja ia ser envenenada por causa de um produto químico, de um furinho, etc. e tal? Então, assim, até que ponto a equipe da empresa, a gestão da empresa, tinha pensado nessa possibilidade, avaliou efetivamente a possibilidade de ter um produto alimentício envenenado e fez simulações internas de como eles se comportariam em relação a isso. Então, é nada mais do que isso, né? Digamos que você seja proprietário de um hospital. Quais são as vulnerabilidades às quais esse hospital está sujeito, né? Numa pandemia, uma superlotação, por exemplo, pode estar sujeito... e a gente olha isso, né? Quando a gente olha a mídia, a gente olha o que está acontecendo, uma outra lição que a gente tem que pensar na hora de pensar em prevenção é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. Verdade. Então, a gente vai avaliar o que aconteceu aí nos hospitais, né? Quando no Canadá, por exemplo, um trem descarrilhou há cerca de 2 anos e um hospital referência no mundo inteiro em emergência ficou lotado de repórteres, eles não imaginaram, por exemplo, que naquele momento a crise deles era o excesso de cobertura da mídia que ia atrapalhar o atendimento do hospital. Olha só. Então, assim, tem que pensar nisso. Uma escola, por exemplo, tem que pensar em como vai lidar ou poderia lidar com o caso de pedofilia, por exemplo. É duro isso? Tem que ser pensado. O que não pode ser feito é a postura de isso não acontece comigo, né? Então, toda organização está sujeita a riscos, vulnerabilidades e crises. Algumas podem ser pensadas e outras são mais difíceis de serem imaginadas. Mas montar um comitê para pensar isso ajuda a prever. Pois é, e aí quando a gente fala em montar um comitê, perfeito, você falou aí sobre a relevância disso. Agora, por onde que começa essa auditoria? Ela começa pelo reconhecimento dos possíveis riscos. A gente falou, eu já falei com algumas pessoas sobre riscos aqui e prevenção de crise, mas quando a gente fala especificamente desse instrumento da auditoria, por onde é que se começa? Quais são os primeiros passos de maneira geral? Vamos lá, de maneira geral, a gente vai montar um comitê, que normalmente é o comitê de gestão de crise, né? Mesmo sem ter instalado uma crise numa organização, essa crise precisa ter um comitê, né? Que é o comitê que vai fazer a gestão das informações. Normalmente, esse comitê é feito
com a presença do líder dessa organização, do CEO, de alguém da área administrativa, de alguém da área jurídica e de alguém da área de comunicação. Isso já ajuda. E alguém da área da operação daquela instituição ou daquela empresa. Tá? A gente pega esse comitê e começa a subsidiar esse comitê de informações. Então, vamos dar um exemplo claro. Se a gente estiver falando de uma escola, tá? A gente sabe grandes problemas que aconteceram em escolas no mundo inteiro. Então, a gente vai elencar algumas coisas aqui. Desculpa. A morte, por exemplo, um assassinato dentro da instituição. Nenhuma escola está vulnerável a isso. Um caso de pedofilia, um caso de assédio de professor para aluno. Isso, né? Oi? Nenhuma está imune a isso, né? Exato. Não, nenhuma está imune, então tem que ser pensado. Então a gente pode pensar outras coisas, por exemplo, se a instituição é confessional, se a instituição é ligada a uma organização religiosa, lidar com a internet, com a questão de preconceito, por exemplo, de uma criança, uma família que não se adequou às regras daquela instituição, precisa ser pensado como uma possível crise, né? Então você vai começar a pensar e vai começar a olhar para a operação dessa instituição. Então, operacionalmente, eu tenho riscos jurídicos, eu tenho riscos operacionais, eu tenho riscos também trabalhistas que hoje podem também repercutir na forma de crises de imagem. Então, eu vou começar a subsidiar esse comitê de informações externas, exemplos que aconteceram, e vou começar a simular. Ok, se isso acontecesse com a gente, o que a gente faria? Qual é o caminho que a informação vai fazer internamente antes dela sair? Ou na hora que bater esse problema, né? Então, na hora que a gente começa a fazer isso, a gente começa a fazer essa auditoria, começa a levantar alguns documentos que não são tão complexos assim, para que a gente possa ter uma memória, por exemplo, e revisitar isso pelo menos um ano sim, um ano não, ou de 3 em 3 anos, para que as equipes que estão novas nessa instituição tenham ciência de que existe uma gestão de vulnerabilidades que pode ajudar em uma possível crise. Pois é, aí você levanta informações, você monta o grupo que vai gerir essas informações e, evidentemente, trabalhar com um histórico de outras ocorrências em outras organizações também. E você também vai começar a definir papéis, né? Eu acho que isso aí também é muito importante, quem faz o quê e o que se faz também, né, Maurício? Porque não adianta só saber o que pode acontecer e quem tem que ficar responsável se não souber o que fazer, né? Sim, se a gente volta aqui para o caso da cervejaria, por exemplo, você percebe claramente pelas notas, pelos comunicados feitos pela gestão nas primeiras horas da crise, que houve ali o que a gente chama de paralisia da perplexidade. Eles ficaram tão perplexos com o que aconteceu que eles ficaram 3 dias paralisados. Enquanto isso, a mídia estava procurando uma história para contar, né? Então, você vai fazer esse levantamento de informações e vai começar a simular algumas coisas dentro desse comitê. Então, por exemplo, uma das atividades que a gente costuma fazer, a gente costuma trazer, por exemplo, capa. A gente monta uma capa de jornal com uma manchete e fala aqui, está aqui a manchete. E agora, como é que vocês vão reagir a isso? E aí a gente monta oficinas para essas equipes começarem a reagir e começarem a entender qual a melhor forma de reagir. Porque nem todo mundo é jornalista, nem todo mundo tem treinamento para isso, mas no momento em que você começa a entender o papel da imprensa, entender o papel da mídia, entender como ela se comporta, mesmo sem ser jornalista, você colabora com a sua área de comunicação. Então, isso pode ser muito útil para a organização realmente superar uma crise, porque, como eu digo, as crises não vêm do nada. Elas não acontecem ao acaso, né? Eu vou citar só um exemplinho que eu costumo falar muito desse exemplo, que é Fukushima, né? Aquela usina nuclear no Japão que teve um vazamento que quase foi o segundo Hiroshima, quase foi o segundo Chernobyl no mundo. Meses antes, havia um relatório mandando altear os muros de 6 metros para 12 metros. Então, vai dizer que aquela crise foi impensada, que aquilo não podia não acontecer? Não. Então, parte do trabalho desse comitê é ir atrás dessas informações que muitas vezes estão no campo operacional
Existem já relatórios, algumas organizações são muito sólidas em relação a isso, mas esses relatórios, esses relatos, essas vulnerabilidades não chegam no CEO, não chegam no presidente, não chegam na cúpula da instituição, muitas vezes por causa de processos internos falhos. Pois é, não chegam, e aí, voltando àquela questão que você falou da paralisia, consequentemente não se sabe o que fazer. Recentemente aconteceu uma morte súbita dentro de um supermercado, uma grande rede aí do Brasil. E ao que parece, houve uma grande discussão em torno disso. Será que sabiam o que deveriam fazer quando isso acontecesse? Ou será que sabiam e resolveram não fazer? Ficou a dúvida. Não sabiam ou não quiseram fazer, mesmo sabendo? Tem muita coisa que precisa ser melhor pensada, porque isso tem impacto total sobre reputação, comunicação, etc., né? Com certeza. No final das contas, a imagem que varou o Brasil inteiro foi de um ser humano morto no meio de um supermercado coberto por guarda-chuvas de sol, né? Sombrinhas de sol, que seja. Então, assim, tem que ter treinamento, tem que encarar a sua vulnerabilidade. Não dá para a instituição, para a organização, ter arrogância do isso não vai acontecer comigo. Porque aprender com os erros dos outros é muito mais fácil. Então, se eu sou de indústria alimentícia, minha primeira vulnerabilidade é envenenamento. Se eu sou da educação, a minha maior vulnerabilidade talvez seja essa questão de assédio, né? Se eu sou de um hospital, a minha vulnerabilidade talvez seja uma infecção em larga escala, que muitas vezes na área de gestão está sendo cuidada, mas na área de comunicação ninguém sabe o que fazer se tiver uma infecção em larga escala num hospital, por exemplo, né? Então, entender essas vulnerabilidades ajudam a prever e criar mecanismos que são, inclusive, úteis para a gestão. Porque na hora que a gestão identifica que aquela vulnerabilidade existe, ela vai tomar também decisões administrativas para evitá-la. Por isso que o jurídico tem que estar junto. Pois é, agora você tocou num ponto que eu queria salientar aqui, já indo para o nosso final. Não adianta, essas mudanças vão, inclusive, implicar em alterações de processos maiores na organização, não só por causa naquele momento, não só como agir naquele momento, mas vai virar algo processual, algo sistemático, né? Isso tem uma implicação. Então, às vezes a organização chega à conclusão de que, poxa, há um problema no meu processo aqui que eu preciso corrigir de maneira permanente. Eu não posso mais ter esse tipo de erro porque ele vai ocasionar outros problemas no futuro, né? Já participei de algumas auditorias de vulnerabilidades em empresas e é incrível como isso acontece de fato, Felipe. Assim, ao se deparar com uma vulnerabilidade que você acreditava que não existia, por exemplo, uma das maiores vulnerabilidades de uma empresa familiar é a falta de sucessão. Muitas vezes o pai está lá, trabalha 15 horas numa empresa, e se ele tiver um infarto e ficar impossibilitado ou falecer, quem vai cuidar daquilo? A empresa morre. Efetivamente a empresa morre porque não tem informação consolidada, não tem processo consolidado, não tem compliance dentro da empresa, porque a empresa doeu mesmo. Isso acontece todos os dias em todos os lugares do mundo. Então, a comunicação ela é um braço fundamental na gestão. E nesse ponto da auditoria de vulnerabilidades, a comunicação, como nós jornalistas somos treinados a enxergar o pior, a enxergar o mais difícil, a nossa lente é uma lente atravessada, né? Enquanto o gestor quer procurar a melhor visão daquilo, a gente está procurando a pior visão daquilo. Então, ajuda a embate ali com a área de gestão para poder chegar num denominador comum e numa visão do que pode acontecer e não do que é. Porque essa é a diferença. A gente está olhando o que pode ser. E na hora que a gente olha o que pode ser, o que fica grande, enorme, e as pessoas falam, não, isso não vai acontecer comigo. Sim, isso pode acontecer com qualquer um. Uma palavra final aí, Maurício, uma sugestão, uma ou duas sugestões para quem está vendo esse papo aqui e pensa, tá, mas aí, o que eu tenho que fazer então agora? Me dá uma luz aí, Maurício. Por onde eu começo?
Primeiro, entenda quais são as vulnerabilidades da sua área de atuação. Tá? Então, pega o Google, faz uma coisa bem informal agora e vai pesquisar outras empresas similares ou outras organizações similares à sua e entenda que escândalos, que problemas, que crises aconteceram com essas empresas. Na hora que você vê isso, você vai abrir o seu olhar um pouco sobre a questão das vulnerabilidades. E depois procura aí uma metodologia bacana, procura alguém que saiba o que está fazendo para assessorar vocês profissionalmente, porque isso é um processo que tem que ser olhado com muito profissionalismo, que eu acho que vocês que estão escutando, estão vendo esse vídeo agora, vão com certeza se surpreender com os bons resultados de uma auditoria de vulnerabilidades bem feita. Tá falado, Maurício Júnior, ele se entende da coisa, trabalha com isso há bastante tempo, tem uma agência aí. Você vai ver mais detalhes aqui no canal do YouTube e no LinkedIn, as informações sobre ele. Maurício, vamos conversar ainda mais sobre outros assuntos que dizem respeito à comunicação organizacional. Obrigado pelo papo aí, tá? Felipe, obrigado pelo papo também. Um abraço a todos.